Estou muito feliz de poder compartilhar com você a palavra de Deus para trazer uma mensagem de consolo para o seu coração. Eu quero tratar sobre a morte da morte e basear esta mensagem em 1 Coríntios 15, versículo 20. Vamos ouvir a leitura desse texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. Diz mais, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus disse lá no Éden: podereis comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. O homem comeu, desobedeceu, rebelou-se, transgrediu o mandamento de Deus. E a morte entrou no mundo e Deus deu a sentença: tu és pó, e ao pó tornarás. Ah, quanta dor a morte tem provocado. Arrancado dos nossos braços pessoas queridas, trazido sofrimento, choro e dor. Quantas vezes você já foi a um cemitério para sepultar um amigo, um parente, um ente querido? A morte, com as suas mãos geladas, ainda continuam arrancando de nós as lágrimas mais amargas, as dores mais atrozes. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem não pode resolver esse problema. O apartamento mais luxuoso, a mansão mais blindada, o quarto mais cercado dos riscos e perigos externos, não podem livrar você da morte. A morte espreita a todos, ela é democrática. Ela é o sinal de igualdade na equação da vida, ela chega para ricos e pobres, para doutores e analfabetos, para cientistas e os mais ignorantes, os religiosos mais piedosos e os ateus mais escarnecedores. Porém, se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele entrou neste mundo, ele viveu entre nós, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte. E ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Agora, como o apóstolo Paulo, podemos olhar na cara da morte e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é mais o nosso último endereço. Jesus Cristo se apresenta agora como aquele que é a ressurreição e a vida. E aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Passou da morte para a vida. Jesus trouxe vida, além da morte. Agora, morrer para um cristão não é mais uma tragédia. Não.
O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,8 que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, Paulo diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Hebreus capítulo 12 diz que quando o crente morre, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados, felizes, muito felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Agora, nós temos a convicção que Jesus deu àquele ladrão arrependido ao seu lado na cruz, seu lado direito, quando ele se volta para Jesus, diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus rendeu o seu espírito na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, quando um crente morre, diz a Escritura que o seu espírito sobe imediatamente, a sua alma sobe imediatamente para o céu, e começa a desfrutar das venturas eternas, começa a reinar com Cristo, onde não tem mais choro, nem dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas já passaram. Agora nós temos a promessa de termos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Como será esse corpo? O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 15, a partir do verso 34, ele vai começando a tratar como é que vai ser esse corpo. Ele diz que vai ser como uma semeadura. Você semeia na corrupção e você vê brotar um corpo na incorrupção. Não fica mais velho, não fica mais cansado, não fica mais doente, não fica mais caquético, não fica mais estressado. Esse corpo é um corpo perfeito, sem defeito físico, sem limitação, não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Incorruptível. Esse corpo, diz a Bíblia, será glorioso, glorioso, semeia-se um corpo completamente afligido pelo desgaste do tempo, surrado pela enfermidade, ultrajado pelo sofrimento. Mas o que vai brotar da sepultura é um corpo glorioso, que vai brilhar como os astros no firmamento. Semeia-se um corpo fraco, vai ressuscitar um corpo poderoso, como o corpo de Jesus, o corpo da ressurreição. Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta, com o corpo ressurreto, poderoso, glorioso. Ele saía lá de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, 154 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com o seu corpo de glória, lá no Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E o apóstolo Paulo diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Ah, como é importante gritar do profundo da nossa alma: a morte morreu na morte de Cristo. Quando ele arrancou o aguilhão da morte, quando ele matou a morte, quando ele ressurgiu para inaugurar a imortalidade, e todo aquele que crê nele não morrerá eternamente, mas desfrutará desta glória bendita, de uma ressurreição gloriosa para um corpo glorioso. Você já tem esta viva esperança? Você já tem essa certeza? Você tem medo da morte? Você tem medo do amanhã? Você tem medo da eternidade?
Prepare-se para encontrar-se com Deus. Creia no Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele tem a vida eterna, uma viva esperança. Agora morrer não é mais uma tragédia. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não que você não vai amar a vida, não que você não vai lutar pela vida, não que você não vai cuidar da sua saúde, não, 1000 vezes não. A vida é uma dádiva de Deus e você deve cuidar dela. Mas você não tem medo mais de atravessar este val da morte. Porque a morte morreu na morte de Cristo. E você tem vida e vida eterna. Eu vou orar com você, colocar a sua vida diante de Deus. Pai querido, eu quero te agradecer por esta viva esperança que temos em Jesus. E eu te peço, Pai, que tu apliques esta palavra pelo poder do teu Espírito ao coração de todos quantos aqui nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.